Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. Quero agradecer nosso patrocinador, Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil da região sul-fluminense, na direção do seu presidente, Sebastião Paulo. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio, historicamente, tem uma referência importante que dá foco à questão da africanidade, da nossa africanidade. Para a gente falar um pouco sobre esse tema e puxando uma linha cultural, musical, que a gente vai aqui chamar de jongo, nós convidamos o professor José Geraldo da Costa, professor historiador, um especialista em cultura afro e também coordenador do grupo do coletivo Jongo de Volta em Volta Redonda. Professor José Geraldo, eu quero agradecer o seu pronto aceite. E aí, tudo bem? Tudo bem, Zezinho. Desde já agradeço ao convite e a generosidade de sempre. Pois gentileza da sua parte e compromisso nosso de sempre trabalhar essa dimensão. Por falar em gentileza, a música tem essa dimensão da gentileza. No contraponto tem a dimensão também da resistência. O jongo, a dança era só a dança com a sua mística, ou ela tinha por trás algum elemento da resistência contra a opressão da escravatura? Sim, com certeza. Até porque nos poucos momentos que o escravizado tinha, porque ele estava sempre sob vigilância, trabalhando sobre duas condições de vida, então ele fazia do canto, da dança, do ritmo, não apenas um instrumento para dançar. E ali era tramado muitas coisas, Era trocado muitos códigos, inclusive as canções de jongo, as canções mais tradicionais de jongo, elas precisam ser decifradas. Cada comunidade de jongo tem... Então ele não é originário, não foi criado no Brasil. Ele veio da Angola, especificamente de qual região? Aquela região ali dos antigos reinos de Angola, Congo, Onde tem Angola, parte de Angola, Congo. Muitos desses negros e negras vieram para as fazendas de café, daqui da região do Vale do Paraíba, e também para os canaviais daquela região. Essa região do Vale do Paraíba tem um ciclo do café muito forte. Muito forte. E o jongo, até hoje, depois nós podemos falar um pouco, que tem uma caminhada bonita de resistência. Sim. Mas eu quero ainda me ater à questão da musicalidade. E da palavra que está inserida, parece que num desafio. Isso. Tem uma coisa muito interessante sobre isso. É a tradição, é uma tradição africana, se cantar para todos os momentos da vida. Opa! Se canta quando nasce, se canta quando prepara a terra, se canta quando planta, se canta quando colhe, quando se batiza, quando se casa e até quando se morre. Perfeito. E quando se luta também. Sobretudo. E aí o jongo, as canções do jongo, nesse contexto aqui, ela tem essa herança africana, embora ela tenha sido recriada diante das condições da escravidão no Brasil, que tiveram esse cenário, novo cenário que esse escravizado estava vivenciando aqui na nossa região, no Brasil, mais especificamente na região sudeste, onde o jongo surge. O jongo é um patrimônio aqui da região sudeste, particularmente do Vale do Paraíba. Olha, o Vale do Paraíba tem uma marcação, aliás, marcação. O jongo, eles utilizam 2 tambores. E aí eu quero só fazer um parênteses. Eu estive num evento sociopolítico, cultural, quando o Ministério Público ele faz um TAC para celebrar que as fazendas não poderiam utilizar da cultura afro para poder vender um produto do turismo. E muito interessante, naquele momento de celebração, 2 jongueiros utilizavam tambores. Sim. Mas um tambor tinha uma batida diferente do outro. Sim. E então eles ressoaram aqueles tambores como anunciando aquele momento celebrativo de conquista de um espaço novo da cultura. Foi aqui em
Valença. Em Vassouras. Mas Fazenda Santa Eufrásia. Mas então, esses dois tambores têm significado? Tem, só uma contribuição a mais. Depende do grupo da comunidade. Há comunidades que utilizam 3 tambores, né? Mas no geral, a comunidade da onde eu aprendi o jongo, onde eu devo um pouco que eu sei de jongo, a comunidade de Pinheiral, de descendente da antiga fazenda São José dos Pinheiros, que vai dar origem, né? Então, em tempos atrás, eu ainda peguei isso, se utilizava 3 tambores, que nós chamamos de tambor grande, candongueiro e crivador. Candongueiro, vou guardar isso aí. Essa palavra candongueira tem um significado. E aí em Pinheiral também o ritmo é acompanhado de uma espécie de uma vara que é chamada de macuco, que vai marcando o ritmo, ali ao pé do tambor grande, que é o tambor mais grave. E chegou a se utilizar, não se tem utilizado nem mais aqui na região, uma espécie de um chocalho que era chamado de engoiar. Era os instrumentos básicos do jongo. Mas aí você falava a batida. Sim, ela tem um significado de pontuar, marcar. E cada tambor faz uma marcação, né? Por exemplo, o tambor grande, que é o mais grave, ele sempre vai fazer a marcação base. O candongueiro, que é o do meio, ele faz uma mediação entre o tambor grande e um tambor menor, que era chamado de crivador, que fazia o solo replicado. Então você tem um tambor grande, o candongueiro e o crivador. Agora há grupos que só utilizam 2, mas é da variedade, da particularidade, né? Aí tem grupos que vai chamar esse tambor grande de caxambu. Então tem essa variedade de... Mas eu ainda quero... Porque você que nos assiste, nós estamos conversando com o professor e ele é um jongueiro, né? Ele conhece. Aliás, tem que falar da comunidade de Pinheiral, que é uma referência para você, né? Mas nós vamos... Só mais uma questão do jongo. Eu falava a palavra, porque parece que na roda há um desafio, há uma movimentação. Como é que é essa situação? Primeiro que entre os pesquisadores linguísticos, antropólogos, historiadores, ainda não há digamos assim, um consenso quanto à origem, né, digamos assim, da palavra jongo. Certo. Há uma linha, né, que aponta que jongo vem da palavra Kimbundu, da língua Kimbundu, que é uma língua falada ali no centro litoral de Angola, posto que vieram muitos negros dessa região para cá, que pode significar algo como uma flecha lançada. Opa, como uma flecha lançada. Então, olha, nós vamos chamar um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai compreender melhor o significado dessa palavra, que é uma flecha que é lançada. Por isso que há um desafio na dança do jongo. Daqui a pouco nós voltamos, programa Cidadania Consciente. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região parabeniza toda a categoria pelo Dia do Trabalhador, 1º de maio. Com dignidade e muita luta, vocês constroem e contribuem para o crescimento da nossa região. Vamos comemorar a data lutando contra as reformas e os projetos que só querem retirar direitos trabalhistas. Não podemos aceitar nenhum direito a menos. Juntos somos fortes. Sebastião Paulo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e sua diretoria. O seu futuro começa a ganhar forma no presente. Por isso, que tal estudar no melhor centro universitário do estado do Rio? Estão abertas inscrições para o vestibular do Unifoa. Já escolheu a sua área? Então acesse unifoa.edu.br/vestibular e conheça os cursos disponíveis. Opções não vão faltar para você. Provas dia 11 de junho. E aí, tá esperando o quê para começar a desenhar o seu futuro? Vem pro Unifoa. Unifoa, formando para a vida. Você está vendo isso?
seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o professor José Geraldo, professor que é coordenador do grupo de jongo daqui da região, e hoje falando um pouco do jongo, dessa questão afro. Professor, o senhor falava no bloco anterior sobre essa dimensão da palavra, como um significado que, embora alguns linguistas tenham algumas contradições, mas como algo que é lançado. Lançado para onde? Lançado na horizontal ou lançado para uma dimensão mais mística? Em todas as direções. Opa! Isso tem um significado esplêndido. Por exemplo, muitas das vezes o capataz estava ali acompanhando aquela dança, ou o coronel, o dono da fazenda, e aqueles negros e as negras não podiam falar abertamente o que estavam planejando, sentindo ou querendo criticar. Então, cantava-se em línguas, utilizando palavras inclusive em línguas quimbundo, em línguas... Inclusive para notificar alguma estratégia de fuga, justo. Então não podia falar, assim como na ditadura, o Chico Buarque, o Milton Nascimento, o Gilberto Gil, utilizavam joga pedra na geni, cálice, pai, afaste de mim, Esses escravizados utilizavam dessas estratégias através do canto para se comunicarem, estabelecerem um diálogo entre si que só eles entendiam. Agora também há canções de jongo em que às vezes um jongueiro quer brincar com o outro, aí lança uma canção que nós chamamos de ponto e você me responde. Ou às vezes eu quero te perguntar uma coisa, mas eu não posso, aí você me responde também cantando. Ou às vezes até alfinetando, desafiando o outro. Como o repente nordestino. Que isso, na verdade, culturalmente, isso também vai se estendendo. Mas ainda sobre o jongo e esse processo de participação, tinha uma coisa que não acontecia, as crianças não participavam do jongo. E eu fiquei muito intrigado com isso. Falei, mas uma coisa tão bonita, nossos irmãos não permitiram que as crianças entrassem na roda? Por que disso? Primeiro que... vamos olhar, a todo instante no Brasil escravocrata, as manifestações culturais, religiosas, etc., eram sujeitas à repressão. Então, você tinha que ter um cuidado com as crianças. Você tem que olhar por esse lado também, E segundo, que o jongo sempre foi identificado com a dança dos mais velhos, culturalmente, aquela coisa do respeito. Então, há depoimentos de muitos mais velhos hoje, que eram crianças, num período bem atrás, que diz que acompanhavam olhando de longe, olhando pela greta, e aí foram... E tanto que depois chegou um período que eu acho que é Darcy, muito bem referenciado, que era um jovem, o Darcy faleceu em 2001, 2002, não se sabe bem, mas vai falar em Darcy. É Darcy de quê? Mestre Darcy. Mestre Darcy. É lá do jongo da Serrinha. Jongo da Serrinha. Jongo e samba. Opa! Da samba. Da samba. Aliás, o jongo é uma das matrizes do samba. O samba, como é tocado no Rio, que se espalha pelo Brasil, ele tem raízes aqui nas fazendas de café, na musicalidade desses negros que desceram para o Rio com a abolição da escravatura. Foram buscar trabalho lá no Cais do Povo, etc. Olha que interessante. Agora fala um pouco aqui de Pinheiral, onde você vive, movimenta, coordena um importante coletivo, que você fala assim, coletivo Jongo de Volta. É porque estava perdido por aí? Como é que é isso? Veja bem, eu comecei a ter contato mais assim, direto com o jongo, na década de 80, com a comunidade de Pinheiral, tão sabiamente liderada pela Fatinha,
professora de educação física, e ela com suas irmãs, a Memé, a Gracinha, agora o sobrinho dela, João Paulo, tem lá também a falecida Catarina, Adelaide, tia Dinda, né? E cheguei a conhecer o falecido mestre Gabiuna, pai, que era o senhor que coordenava o jongo ali em Pinheiral, e cheguei, né? Aí sim, ter mais influência do falecido mestre Gabiuna filho. E foram longos anos de contatos, aprendizado, indo e vindo, depois contato com outras comunidades jongueiras da região, né? E em 2015, por iniciativa minha, né? E nós criamos o coletivo Jongo de Volta. Não é um braço de Pinheiral, não está sob a responsabilidade de Pinheiral, é um coletivo autônomo, independente. Pinheiral tem toda uma trajetória centenária. Centenária, né? E nós estamos construindo a nossa história. Mas a nossa relação de Pinheiral é de eterna gratidão, de eterno respeito. De aprendizado. Né? Mas a gente sempre diz, né? Pinheiral é Pinheiral e coletivo Jongo de Volta é coletivo Jongo de Volta, e o diálogo constante. Nesse diálogo, está envolvendo... Quantos grupos estão envolvidos? Olha só, aqui na região tem trabalho de jongo em Pinheiral, tem remanescente de jongo em Vargem Alegre. Vargem Alegre? Em Barra de Piraí, é um celeiro de jongueiro. Barra de Piraí é uma beleza, é uma saudação, axé a esse povo jongueiro de Barra de Piraí, uma referência. Você teve lá afinado Tia Marina, Morro Boa Sorte, Tijuquinha, parece que o Morro da Caixa d'Água, Seu Dorvalino da Boca do Mato, Dona Jovila do Arel, muito jongueiro ali. Vassouras também tinha muito jongueiro, inclusive faleceu, parece que tem 2 anos, o Luiz Carlos, né? É herdeiro também de família. Lá de São José? Não, de Vassouras. De Vassouras. Aí nós vindo pra cá, a gente tem o São José da Serra ali também, que é um celeiro. Fez um festão esse final de semana, né? Tem um jongo do seu Edgar, que lidera em Arrozal. Arrozal? Tá vendo? Olha que você que nos assiste, olha que informações culturais de referência da nossa região, marcando esse ponto histórico por onde a escravidão ela fez um mal, mas fez surgir esse bem através da cultura, da música. Então, ali para aquela região também de Porto Real, Resende, Coatis, teve uma tradição. Ou seja, por onde teve fazendas de café e havia crianças de escravizados, teve jongo. Bom, então, o professor falando isso nos remete a falar assim, bom, tem que celebrar isso, tem uma articulação. No próximo bloco, nós vamos chamar aqui um breve intervalo para o nosso patrocinador, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, para dar uma palavra sobre o seu trabalho, patrocinando esse programa, que tem esse aspecto político e cultural. E daqui a pouco nós voltamos falando um pouco das atividades que ocorrem na região, referenciando esse importante traço cultural que é o jongo. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região parabeniza toda a categoria pelo Dia do Trabalhador, 1º de maio. Com dignidade e muita luta, vocês constroem e contribuem para o crescimento da nossa região. Vamos comemorar a data lutando contra as reformas e os projetos que só querem retirar direitos trabalhistas. Não podemos aceitar nenhum direito a menos. Juntos somos fortes. Sebastião Paulo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e sua diretoria. Programa Cidadania Consciente retornando no seu último bloco, uma conversa que está faltando só. Eu vou até pedir o professor para ver se você consegue fazer uma batidinha aqui do jongo, só para
Só para que você que nos assiste compreenda. Sem tambor, quer ver? É possível, vai. Sei lá. Eu deveria ter até tarde, mas vamos lá. Aqui tentar fazer um pouquinho o que a gente chama o toque base do tambor grande, que é um toque básico. Olha que beleza. O corpo, tá vendo? Você percebeu? O corpo vai falar. Por isso que o samba, a música, esse celebrar. Agora, não é só na batida, ele também é através de um processo educacional. De visibilidade, que a gente está procurando dar nesse momento, de diálogo com aqueles que ainda naturalizaram que isso é coisa que não faz bem, que tem um pouco disso, né, de preconceito, porque isso traz místicas dos nossos ancestrais, né, dessa resistência. Agora eu queria que você falasse, você tem uma programação, né, que vai acontecer agora. Aliás, você falava aqui nos bastidores de um Dia da África. Sim. Então, primeiro o Dia da África e depois a programação. No dia 25 de maio de 1968. Olha bem, 68. A Organização pela Unidade Africana reuniu alguns chefes de estados africanos na capital da Etiópia e declararam o dia 25 de maio como o Dia da África e o dia de luta contra o colonialismo, porque naquele período ainda várias nações africanas estavam ocupadas, e também o dia de luta contra o colonialismo e contra o apartheid na África do Sul, que estava muito forte. Muito forte. E é exatamente no dia 25 de maio agora, desse ano, dia 25 de maio, que nós iniciaremos as nossas comemorações de aniversário, que será 25, 26 e 27 de maio no Memorial Zumbi. Aí temos toda uma programação. Ele vai falar um pouco da programação, só para a gente, você que nos assiste, o Memorial é um referencial importante criado, né, para que a sociedade organizada, sobretudo pautada na questão afro, né, crie movimentações, e vai ser então naquele formato circular que vocês vão fazer atividades. Mas que atividades estão programadas? Justamente, nós abriremos às 14 horas, de 14 às 16 horas. Isso no dia 25? 14 às 16 horas, 16h30, atividades com alunos da Rede Municipal de Ensino. Pronto, você tocou num ponto. A questão da cultura afro ainda tem uns senões dentro do processo administrativo político de várias cidades. Já faz parte do currículo? Tem a Lei 10.639, né? É a lei, né, que institui a obrigatoriedade da história africana e agora também indígena, que é 11.641.5. Mas precisamos caminhar muito nesse sentido. Precisamos. Então vocês, secretários de Educação da região de Volta Redonda, atentem para uma lei que, na verdade, essa lei ela só vai ter sentido se ela estiver incorporada no cotidiano dos nossos educandos. E aqueles que detêm esse poder político de fazer acontecer, olha, está na hora. Isso. Se não fez, vá fazê-lo. Aí, o que será essa atividade primeira? Professora Ana Lúcia, professora de Educação Física, né? E a contadora de História Deise Maria, e a professora Clarete Braz também, vão estar desenvolvendo vários jogos esportivos e tal, que são de origens africanas, que inclusive praticamos no mundo inteiro, no Brasil, que não sabemos a origem deles, como o rugby, entre outros. Vai ter o rugby. O rugby, aquele que... porque sabe, de origem africana, etc, etc. Então essas professoras que são especialistas nessas práticas, além da contação de história, vai estar desenvolvendo várias atividades com alunos, né? Visando justamente socializar, incluir e mostrar, inclusive, para o poder público e para a iniciativa privada, que se tiver iniciativas de bom projeto, a coisa flui. Com certeza. Né? A coisa flui. Então, a gente parte desse princípio de diálogo. Queremos dialogar com os educadores e com os educandos.
O professor fala uma coisa interessante, porque nós vivemos num tempo que essa proatividade, ela tem que ser construída com um formato novo. Às vezes é preciso um enfrentamento direto, mas um caminho de construção pelo diálogo, não um diálogo de surdo, né? Mas um diálogo que tenha contrapartida e vai surgir coisas novas. Eu acho que o professor está falando de uma programação de celebração dos coletivos de jongo da região sul-fluminense que vai acontecer no dia 25 em Volta Redonda. Você falou desse aspecto da educação cultural, de informações, sim, de troca, mas o que mais vai ter? Aí dia 26. Aí encerra 16h30 e depois de 19 horas nós vamos ter um pequeno seminário, Todas as Áfricas em Nós. Vem da Universidade Federal da Bahia o professor Dr. Murilo, né? Doutor em Linguística e tal, o mestríssimo Pedrão, conheço, um abraço, estarão conosco nesse pequeno seminário. Aí na sexta-feira, das 19 às 21 horas, algumas lideranças, Mamedo Evanjudo, o Mariol de Jurema lá de Barmança, a Fatinha de Pieral, a mestra Josiara, a Jamile do grupo de Maracatu Pedra Sonora, essas lideranças femininas vão estar discutindo as experiências, a presença das mulheres, né? Isso é uma beleza. Entendeu? Cada uma com uma experiência, entendeu? Específica. Onde o polo comum é a matriz africana e o tambor. Elas vão estar discutindo, partilhando com o público. No dia 27 de manhã, o mestre Ivan Caru do Rio virá fazer uma oficina de capoeira de Angola, que é o estilo primeiro de Angola praticado no Brasil. Vai ser de 9 às 11 horas, tudo isso gratuito. E depois, 14 horas, de 14 às 20 horas, tem uma ampla programação de movimentos. Pois é, o coletivo Jongo de Volta, em Volta Redonda, está fazendo uma programação extensa para esse final de mês, né? A partir do dia 25, que se estende até o dia 27, de várias atividades. Professor, a conversa está muito boa, mas nós temos que nos despedir dos nossos telespectadores. Eu gostaria que você desse uma palavra que incentive a gente desnaturalizar que nós negros somos menores. Como que a gente pode ajudar as pessoas, né, de todas as cores, raças, matrizes, origem, a fazer essa superação? A palavra é sua. Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Boas ideias, bons projetos, boas ações e dialogando. Pois é, professor José Geraldo, agradeço as palavras, dialogando e construindo projetos. Se nós estamos fazendo isso, continue nos assistindo e quarta-feira nós voltamos. Um abraço.